Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês o vídeo de bônus do review das defesas antiaéreas do Tier 3, onde eu fiz alguns testes contra aeronaves considerando o uso das armadilhas antimíssil, também conhecidas como flares. No total foram 2 testes com cada defesa, e eu vou começar mostrando o teste de dano por tangente, que é a capacidade que cada defesa tem de infligir dano em uma aeronave que está passando por ela em velocidade média constante. Para esse primeiro teste eu usei um CGX-21, equipado com slot quádruplo de defesas contra um bomber Tu-160 e um esquadrão de Strike Fighters Gripen. O resultado é a soma de dano que as defesas conseguem causar nessas duas aeronaves. Como já era de se esperar, os piores resultados foram das defesas de mísseis, onde a maioria delas foi quase completamente neutralizada pelos flares das aeronaves, principalmente os caças que têm 6 flares. A M22, que tem uma recarga muito lenta, não conseguiu acertar nenhum tiro no alvo. A HHQ-10 e a RIM-7 ainda conseguiram causar dano no bomber, porque ele tem apenas 3 flares, mas passaram batidas contra os Gripens. A surpresa veio por conta da Sirhan, que além de conseguir causar dano tanto no bomber como no caça, ficou em terceiro lugar na pontuação geral, fazendo quase 14 mil pontos de dano nas aeronaves. Sem sombra de dúvidas, o fator tempo de recarga fez bastante diferença nesse primeiro teste para as defesas de mísseis. As defesas mistas também foram afetadas pelos flares, mas ainda conseguiram resultados um pouco melhores que as defesas de mísseis. A Castan teve o pior resultado, ficando abaixo inclusive da RIM-7 com apenas 6.191 pontos de dano. Pantsir e Type 730C ficaram praticamente empatadas próximas dos 11.000 pontos de dano contra as duas aeronaves somadas. A Garpun foi a defesa que teve o melhor resultado entre todas nesse teste. O baixo tempo de recarga dos mísseis fez com que ela conseguisse atingir muitos mísseis no alvo após acabarem os flares. Contando com o reforço da metralhadora, a Garpun conseguiu fazer mais de 25 mil pontos de dano nas duas aeronaves. Se esse conteúdo está sendo útil para você, então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você ajuda a gente a continuar produzindo mais vídeos iguais a este. As defesas de metralhadoras tiveram um resultado muito parecido com as defesas mistas, lembrando que os flares não têm efeito nenhum sobre as metralhadoras. A Type 1130 teve o pior desempenho da categoria, com apenas 6.642 pontos de dano. A Type 2030 e a Palache ficaram praticamente empatadas na média dos 11.000 pontos de dano. A OSU fez a diferença e conseguiu a segunda colocação geral no teste de dano por tangente,
chegando a 24.700 pontos de dano na somatória das duas aeronaves. As defesas laser tiveram um resultado bem mediano, nada muito abaixo, mas também nenhum resultado excelente. A Tel foi a que menos conseguiu atingir as aeronaves, ficando com menos de 9.000 pontos de dano. Excalibur, Helios e o Oerlikon Hell fizeram praticamente o mesmo dano, oscilando pouco na média dos 11.000 pontos contra as duas aeronaves. A Ansec foi a que se saiu melhor entre as defesas laser, mas ainda assim com pouquíssima vantagem entre as demais, fazendo um total de 12.506 pontos de dano nas aeronaves. Nesse primeiro teste tivemos destaques para as defesas Garpun e OSU, que fizeram perto de 25.000 pontos cada uma, seguidas por Sihhan e Ansec, com algo próximo de 13.000 pontos. Os piores resultados foram das demais defesas de mísseis, a Kashtan, a Type 1130 e a Tel. Na verdade, o resultado reflete mais ou menos o dos testes realizados nos vídeos anteriores, considerando que já era esperado que as defesas de mísseis tivessem um desempenho muito reduzido quando usamos os flares. Essa tabela mostra o resultado do teste de tangente, por ordem do total de dano que cada defesa causou somando as duas aeronaves. É importante salientar que nenhuma das defesas conseguiu abater um avião sequer, ou seja, na prática nenhuma delas conseguiria evitar os ataques dessas aeronaves. No segundo teste eu tentei simular um pouco da situação real de combate, onde o objetivo era verificar se alguma defesa conseguiria barrar um bomber Tu-160 antes dele disparar a primeira bomba no porta-aviões Ulyanovsk, que tem 8 defesas antiaéreas. A velocidade era constante até 1,5 km, onde era reduzida para facilitar o disparo da bomba, mais ou menos como é feito em batalha. Eu vou deixar os vídeos passando para vocês compararem os resultados, enquanto eu vou deixar a minha opinião sobre as defesas antiaéreas, conforme prometido no vídeo anterior. Apenas para efeito de classificação, eu marquei o dano que cada defesa causou no bomber até o momento exato da explosão da bomba. O objetivo era ver qual delas conseguia abater o bomber antes de lançar a bomba. Mas para minha surpresa, mesmo com 8 defesas, nenhuma delas foi capaz de impedir o ataque do bomber. A
Type 730 conseguiu quase 11.000 pontos de dano, mas isso é praticamente a metade da vida do teu 160. A OSU-35 foi a única que conseguiu abater o Bomber, mesmo assim foi depois dele lançar a bomba, não evitando o dano causado. Uma coisa que eu observei nos testes foi que é muito difícil conseguir acertar o uso dos flares em todas as tentativas. Então leve em conta que as defesas de mísseis e mistas podem ter um resultado melhor que nos testes, porque em combate é sempre mais complicado, ainda mais quando tiver outros navios por perto ajudando na defesa. Muitos adversários não se aproximam do seu navio, preferindo manter as aeronaves seguras à distância. Isso anula qualquer defesa contra aeronaves. Considerando todos os testes dos 5 vídeos, eu acho que vale muito mais a pena escolher as defesas primeiro pelo critério de eficiência dela contra mísseis, porque estes são mortais em combate, e em seguida considerar o desempenho das aeronaves, uma vez que na prática nenhuma delas conseguiu realmente barrar um ataque aéreo efetivo. Na minha opinião, se você for realizar um X1 entre porta-aviões, então você pode optar por uma OSU ou Garpum e focar totalmente contra aeronaves. Se o seu objetivo é um X1 contra outros navios de guerra, então você pode optar por Sirhan e M22, pois serão mais eficientes. Ainda pode mesclar com Garpum se quiser variar um pouco. O importante é manter tempos de recargas diferentes. Agora, se você quer entrar em batalha online contra adversários aleatórios, então a melhor opção vai ser variar suas defesas entre Garpum e Sirhan ou M22, deixando sempre a Garpum no slot de maior multiplicador. Outra coisa importante para lembrar é que a OSU-35 é uma defesa que se compra no mercado e não é barata, e a Garpum exige o nível 25. Então, considere os resultados de classificação dos testes para escolher a defesa que está dentro do seu nível e que você possa comprar. Essa tabela mostra a classificação do segundo teste, considerando o dano que as defesas causaram no momento da explosão da bomba. Teoricamente, quanto mais dano causado, mais eficiente é a defesa. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.